Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. O vídeo de hoje ele é diferente do normal por conta de tudo que está acontecendo no São Paulo. Principalmente pelo que nós temos visto recentemente e pelo que foi essa partida inacreditável contra o Bahia, que o São Paulo estava novamente com a vitória nas mãos e um time desequilibrado. Um time pipoqueiro, um time sem pegada, deixa uma vitória escapar da forma como deixou, por diversos motivos. É triste, é muito triste chegar aqui e falar isso, porque a gente sabe que o problema maior é de toda essa gestão imunda, né? Gestão canalha. A gente sabe que todo o problema é maior. Só que eu não posso chegar aqui, nós estamos sempre falando de futebol. Então eu tenho que analisar o trabalho do técnico, dos jogadores. A gente sabe que o problema maior sempre será o problema maior, né? Porque tem problema com muitos jogadores, tem problema com o técnico, mas o problema muito maior é óbvio que é de quem contrata, é de quem está por trás de tudo isso, que hoje nós temos a certeza que eles fazem tudo que eles fazem nitidamente para destruir, para prejudicar o São Paulo. Só que isso é muito mais difícil de mudar, né? A gente sabe de Outen Aires, Rui Costa, Douglas Schwartzman, Casares, Belmonte, agora Harry Macis. Tudo gente que, pra mim, trabalham, né, vão todos os dias lá pra destruir o São Paulo, pra cuidar dos seus próprios interesses e destruir o São Paulo. Então a gente sabe que o problema maior é esse. Só que nós chegamos em um limite tão grande que eu acho que está sendo muito prejudicial. Por exemplo, o Caleri. Sempre adorei o Caleri. O Caleri, embora ele tenha... Dá pra discutir se ele fez certo ou não aquela cera. Eu acho vergonhoso. Vergonhoso que ele fez no final do jogo com o Bahia. E o São Paulo mesmo assim não conseguiu resistir. Né, Roger Machado? Eu acho vergonhoso. Eu acho que aquilo ali mostra que o São Paulo ele realmente se apequenou. Eu acho uma atitude daquela vergonhosa. Mas tem um contraponto de... Mas o Caleri fez certo, tava com um a menos, aconteceu o que aconteceu com o Lucas não dá mais. Eu acho que aqui, nesse momento, nesse nível de conversa, de discussão que nós pegamos e a gente fala dos nossos, não vou falar melhores jogadores, mas dos nossos principais jogadores, como são Caleri, Luciano, Lucas, Rafael. Eu acho que eu não ligaria... Olha que coisa. Eu acho que hoje eu não ligaria de nenhum desses saírem mais. Para mim, o São Paulo deveria passar por uma grande reformulação. Porque chegou no limite. Chegou no limite. Caleri já foi muitas vezes o herói do São Paulo, já foi o vilão naquela Sul-Americana vergonhosa que o São Paulo perdeu, que ele perdeu os gols, mas era uma zaga ridícula, num sistema ridículo pra mim do Rogério Ceni, que entrou sem o Miranda, ele entrou sem nenhum zagueiro, né? Era Léo Pelé, mais um lá, não eram zagueiros de ofício, né? Na zaga. Teve contexto. Mas vocês percebem o que eu tô querendo dizer? Caleri muitas vezes já foi o mocinho, nosso ídolo, nosso herói, como já foi um cara muito criticado. Já foi colocado grandes fracassos nas costas do Caleri. Luciano, a mesma coisa. Olha como tá jogando o Luciano. Olha o físico do Luciano. Então, é pegar jogadores que poderiam ser muito maiores no São Paulo. Imagine se o Caleri estivesse jogando em 2005... 2004, 2006, 2007 no São Paulo. Imagine se ele estivesse jogando nessa época, como ele poderia ser um cara muito maior pro São Paulo. Imagine o Luciano. Aí vocês vão falar, ele não tinha espaço, né? O Luciano não teria espaço, mas encaixe ele aí com aqueles nossos caras lá, com aqueles caras que jogava muito. Cicinho, Lugano, Hernanes, Josué, Mineiro. Caras que o Amoroso no Mundial... Um time muito bem montado, um time sério, um time que tinha uma gestão, né, melhor, um time que não tava com um comando podre extra-campo. Né? Nós sabemos que a chance de dar mais certo era muito maior. Só que não, nós estamos vendo hoje
ficou desgastado. Eu não acho o Caleri um mau centroavante. Eu tô desgastado. E o Caleri hoje, eu sei que muitos vão falar, Titi, que você é louco, o Caleri hoje é o melhor. Eu sei que o Caleri vai ser um dos caras mais... que mais vai ter defesas, talvez, do elenco. Que mais vai ter defesas por parte de vocês. Só que é um cara que, independente da forma como ele briga, como ele defende o São Paulo, que é muito bacana de ver, eu vejo um Caleri muito mal fisicamente. Eu vejo um Caleri muito distante de um Pedro, por exemplo. Eu sei que o São Paulo hoje não tem condições de ter o Pedro, mas eu vejo muita diferença. Eu vejo muita diferença hoje do Caleri pro Pedro. O São Paulo não pode se limitar a isso. Eu vejo diferença entre o Caleri e o Vitor Roque, Caleri e o Flaco Lopes. E o São Paulo não pode se limitar a isso, por mais que o Caleri tenha defesa. Agora, Luciano pra mim é indefensável, encerrou o ciclo. Eu acho que nós podemos... Eu sei que vão ter muitos aqui que vão vir e defender o Luciano. Só que eu acho que defender o Luciano nesse momento, eu acho que isso é se apequenar. Eu acho que é muito pouco. É óbvio que ele vai fazer gols. O cara, ele acabou de pegar bônus round. O cara, ele não ganha título nenhum. Aí ele pega 9 de julho, Juventude, O'Higgins, Boston River. Sempre tem o bônus round. E o cara, ele faz 500 anos que ele é o principal jogador do São Paulo. Ele é o 10, ele é o cara que faça chuva, faça sol. Se ele tiver disponível, se ele quiser jogar, ele vai jogar onde ele quiser. Ele vai dar bronca em quem ele quiser. Então fica fácil de você fazer gol desse jeito. Fica fácil. O São Paulo, pode reparar, isso aqui é uma coisa que eu falo sempre aqui. O São Paulo, basicamente, nas temporadas, em 80, 90% dos jogos, o São Paulo vai ser superior aos times. São Paulo só não vai ser superior do que Palmeiras, Flamengo, talvez um Cruzeiro, pelo nível de investimento que faz, mas bateu no Cruzeiro. Vão ser pouquíssimos times que vão chegar em uma situação maior, mais favorável, mais favorito contra o São Paulo hoje. E isso eu falo do São Paulo num péssimo momento. São Paulo, quando pega o Red Bull Bragantino, por exemplo, quando pegava o Fortaleza, que tomava teco, São Paulo sempre foi favorito contra esses times. E aí o Luciano tá lá, principalzão. Tem alguma lógica esse cara continuar no São Paulo com esse nível de moral? Porque o Luciano, se você fala... Se o Luciano ele sofresse críticas comuns, né? Se ele fosse um jogador comum, eu acho que seria mais aceitável. Agora, ele entra em campo como se ele fosse o Lewandowski aqui no São Paulo. E as coisas não são bem por aí, né? Então, e independente disso, tá? Independente da opinião de cada um, independente de qualquer coisa... eu aceito quem fala, te digo, deixa o Caleri, deixa o Luciano, você quer colocar quem? Não tô falando de André Silva não, tá? Isso aí é uma coisa absurda, tá? Esse André Silva jogar no São Paulo, tá? Isso é uma outra questão absurda. Eu não falo isso, eu falo dos medalhões, dos principais. Eu acho que num jogo contra o Bahia, nesse jogo contra o Bahia, pelo contexto do jogo, eu acho que se encerra muitos ciclos. De verdade. Lucas Moura. Você sempre passou pano, você sempre defendeu o Lucas Moura. Verdade. Pra mim encerrou o ciclo do Lucas Moura. Pela questão física. Sempre achei o Lucas um craque, um baita jogador. Sempre vim aqui e defendi com unhas e dentes o Lucas. Hoje, pelo que aconteceu, dele entrar e sair lesionado, parece que acabou. Parece que é um jogador bichado. Pra que renovar com um jogador desse? Me dói muito falar disso especificamente pelo Lucas. Especificamente do Lucas. Me dói muito falar isso. Dói mesmo. Dói mesmo porque eu sou São Paulino. A única diferença minha pra vocês é que eu tô com o microfone aqui. Mas eu tô tão desesperado igual vocês. Eu sinto igual vocês. É a mesma coisa. Isso me machuca. Não ganhar, não sair com a vitória contra o Bahia hoje, por todo o contexto da partida, me machuca muito. Mas eu acho que pela questão física, pela questão financeira, o Lucas hoje é uma temeridade continuar com o Lucas no São Paulo. Tô falando do Luciano, que é um cara que eu não suporto há muito tempo, e tô falando do Lucas, que é um cara que eu sempre adorei. Rafael, goleiro. Isso aí é o caos. Pra mim isso é o caos. É uma situação desesperadora. Porque o Rafael... Eu sempre achei o Rafael um excelente goleiro. De verdade mesmo. Assim, excelente não. Eu nunca achei ele um fenômeno. Mas falando nível Brasil,
do mesmo nível do Carlos Miguel, do Rossi, do mesmo nível. Faz bons jogos e faz cagada como todos os goleiros. Everson do Atlético Mineiro, que sempre... Nossa, o Everson... Do nada dá uns frangões aí. Então é tudo igual. Aí esse jogo contra o Bahia, o Rafael, ele recentemente frangou no pênalti, foi contra o Vasco, né? Que ele nunca tinha visto isso, encolheu o braço num pênalti. E esse gol do Bahia teve contexto, mas o Rafael tá de sacanagem, tá, de largar aquela bola. Isso aí foi um peru. Então assim... se tivesse uma demissão em massa, uma reformulação, eu não iria achar ruim, não. Não iria achar ruim. Nós estamos viciados. Eu acho que a questão é que a relação está desgastada. Porque faz muito tempo que esses caras estão no São Paulo. E estão ganhando fortuna, viu? Renovação do Caleri, renovação do Luciano, do Lucas é 1,5 milhão pra mais, 2 milhões, 1.800.000, 1.600.000. Então assim, é inaceitável quando um cara igual o Roger Machado chega e fala que tá tudo bem. Como assim? Você ganhou 1 milhão, você tava desempregado, ganhou 1 milhão, e o seu atacante, como é que seus atacantes não estão produzindo mais? Como é que seu time não tá produzindo mais? Com os salários que são... Com o nível de salários que são pagos no São Paulo. Não é inaceitável? Então, ver o Rafael, que é um goleiro que eu gosto, que eu sei que muitos aqui não gostam do Rafael, ver ele fazendo o que fez com o Bahia hoje é o caos. É a crise, é o caos, é onde não tem explicação. E assim, o São Paulo tava lá, está ainda lá em cima no Campeonato Brasileiro. Que conversa é essa? São Paulo ganhando do Bahia, São Paulo poderia se aproximar do Flamengo, do Palmeiras. Tá ali numa... Acho difícil brigar, mas matematicamente estaria muito perto. Acho difícil, né? Brigar título, né? Chegar lá em dezembro brigando título, no outubro, brigando título com o Flamengo e com o Palmeiras. Mas matematicamente hoje, ganhando do Bahia, por exemplo, que era um jogo que tava na mão. São Paulo, matematicamente, brigando título. Então por que nós temos que aceitar tão pouco com o nível de salário que o São Paulo paga? Porque assim, se fala, o time tá falido, o time é um lixo, e só tivesse jogador de 300, 400 mil, só bagre de 300, 400 mil reais, beleza. Agora, os caras ganham tudo 1 milhão, aí a maioria ganha 1 milhão, os líderes aí, os bambambans, aí ganham tudo 1 milhão. Tô errado? Roger Machado não serve, né? Roger Machado está demissão pedida, né? Continua com a demissão, pedindo a demissão do Roger. E pra mim o trabalho do Roger, ele não é nem tão pior, né? Desses técnicos patéticos que ultimamente vieram pro São Paulo, como Carpini, Diniz, num passado um pouco maior, Diniz, Carpini, Crespo, Zubeldia, técnico que nunca ganhou nada, que não se justifica. O Roger é mais um desses, infelizmente. E já colocou as asinhas de fora, né? Nesse jogo contra o Bahia, ele já dá indícios muito grandes de tudo aquilo que nós esperávamos, infelizmente, acontecer com ele, né? De um técnico fraco, um técnico que realmente não vamos ter esperança de nada. Roger, ele não tem o mínimo de personalidade, né? Fez as 5 substituições contra o Bahia porque foi questionado, porque não tinha feito as 5 substituições no jogo passado. Tirou o Wendel, que inexplicavelmente estava bem. Ele banca Cédric Soares, né? Não coloca nenhum menino da base pra colocar o Cédric. Porque assim, se você tem um jogador contratado detonando, ou que é certeza igual é o Lucas Ramon, beleza. Aí você começa a colocar Cédric Soares e não coloca mais ninguém da base. Esse Cauli é inaceitável, é inexplicável. Então o Roger Machado, ele mostra uma falta de personalidade muito grande. E de deficiência técnica também, infelizmente. Infelizmente. Então o Roger, ele está completando o ciclo que nós já imaginávamos que ele completaria, que aconteceria. Que ele seria um técnico esquecível, né? Todo aquele ímpeto do ataque, né? O ataque dele já está piorando. A sorte é que chegou o Arthur, tudo bem, pedido dele, né? Mas esse cara tá jogando uma barbaridade pelo São Paulo. O Caleri briga, mas
É um time muito bagunçado, desorganizado, sem personalidade. É um time muito frouxo, muito frágil ainda. Não conseguir segurar esse resultado contra o Bahia mostra isso contra o Vasco, fazendo cera e uma série de questões. E o Roger, tá claro que... A impressão que dá é que ele não manda em nada, né? Quem continua mandando é Caleri, Luciano. Tem uns ali, né, que dá pra perceber em campo que o time é deles, que as decisões são deles, que as escolhas são deles. Então isso diz, e eu acho que esse comportamento na derrota do Luciano, do Caleri, do Lucas, eu acho que mandar demais, eu acho que acaba dando uma birra, eu acho que acaba dando uma raiva, né? Eu acho que isso desgasta quando você vê jogador mandando em um cenário que não ganha, em um cenário emergencial do clube, né? Que a diretoria, claro, fez isso de forma proposital para nós ficarmos nessa guerra, nesse loop de discursos para distrair o interesse maior deles, né? Que é de fazer shows, que é de gastar 30 milhões com jogadores como Cauli, Juliano Galopo, comprar jogadores como Eric, Michel Araújo e emprestar. Então é muito triste o que está acontecendo com o São Paulo. E aí o São Paulo está para perder o Dorival, né? De novo o São Paulo está para perder o Dorival com toda essa palhaçada envolvendo o Roger Machado. Acho que o Roger Machado ainda não teve nem o tempo aceitável, mas também não acredito no trabalho, não acho que o Roger Machado deveria ter vindo, deveria contratar o Dorival. Só que, perdendo o Dorival, São Paulo podia contratar o Marcelo Galhardo aí. Eu vejo muitos falando, né, de técnico gringo, o argentino inclusive, contrata o Galhardo. Ah, Tidico, não tem dinheiro. Tem muito. Vai pagar quase 2 milhões pro Caleri, se renovar com o Lucas quase 2 milhões, Luciano sei lá quanto ganha, Roger Machado parece ganhar 1, né? O cara tava desempregado, ganha 1, multa de 2. Saiu agora, eu inclusive tava na live com o Juba, eu não sabia disso. Falam, tem uma notícia aí de que tem uma multa pra demissão do Rui Costa, sabe de quanto? 5 milhões pra demitir o Rui Costa, um cara que já deveria ter sido demitido há muito tempo. Então dinheiro obviamente tem pra trazer o Marcelo Galhardo. E aí, seria uma opção ou não seria? Pra dar uma chacoalhada. Porque o Marcelo Galhardo, ele é um cara ele é um cara que impõe respeito, né? Ele é um cara que a percepção que nós temos dele é um cara meio cobrão. Um cara que chega lá e impõe respeito dentro do vestiário. Perdendo o Dorival, que tá pra acontecer de novo, e eu acho isso um absurdo, porque o Dorival ele é um técnico muito óbvio, muito prático, por conta de todo o momento, por conta de todo o contexto que vive o São Paulo Futebol Clube, teria o Marcelo Galhardo. Marcelo Galhardo acho que adoraria vir pro São Paulo, porque dinheiro esses caras não precisam, né? A gente imagina que caras que... Quanto ele ganhava no River, muito tempo lá no River, fora que ele era jogador de futebol, né? Então quanto de dinheiro tem um cara desses? É igual o Ancelotti. O Ancelotti, óbvio que ele não veio pra seleção brasileira por conta de grana. Eu acho que o Ancelotti veio pra zerar o mundo, né? Ele veio pra zerar realmente o game. Porque ele foi campeão com vários times da Champions, o cara é um vitorioso absurdo, e veio pro Brasil pra falar, eu fui campeão com a seleção do Pelé. Eu trouxe a seleção brasileira de volta. Eu acho que foi pra isso que o Ancelotti veio, pra zerar o game. Tipo assim, eu trouxe o Brasil, a seleção que encantou o mundo, a seleção pentacampeã que todo mundo ama. Eu trouxe de volta e eu trouxe o título mundial pra seleção. Pra mim foi isso, por isso que o Ancelotti veio. Então o Galhardo e qualquer outro técnico, muitos outros técnicos que não passaram pelo São Paulo ainda, diferentemente do Dorival, pra mim ele viria nessa pegada. Eu vou trazer o maior da América do Sul, porque o São Paulo é o maior da América do Sul disparado. Eu vou trazer o maior da América do Sul de volta. Tem esse fetiche, tem esse feitiço de alguns treinadores que essa diretoria imunda e canalha poderia explorar isso sim. Mas e aí, o que vocês acharam de tudo isso? O que vocês estão achando? Vocês gostam do elenco? Não gostam? Deixa nos comentários aí. Queriam a demissão do Roger agora, nesse momento? Eu sei que muitos desistiram disso, muitos ainda querem a demissão dele. Quem vocês prefeririam? Dorival, Marcelo Galhardo ou algum outro? Deixa aí nos comentários. É isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Valeu e até a próxima.